Pessoal, estamos começando hoje o Vitória Cast, né? Não é o primeiro podcast da cidade, mas nós fizemos no passado, há 10 anos atrás, um podcast. Só que naquele tempo, Gabi, o podcast era só áudio, só rádio. E veio para o Brasil, o brasileiro inventou e trouxe agora o podcast como sendo de vídeo, né? Por causa da internet. Meu nome é Biraca Baima e vou apresentar o podcast Vitória Cast com a minha companheira Gabriela Baima. Gabriela Baima também. Casamos recentemente, viu? Só viemos fazer o podcast depois de casar. Antes da gente poder fazer, entendeu? Já foi uma coisa. Gostaria muito de contar com a participação de vocês, sugestões. Por enquanto, o podcast vai ser gravado. Mas no futuro bem próximo a gente vai fazer ele ao vivo, com inclusive participação de pessoas de fora interagindo com a gente. Essa foi a ideia nossa principal. Esse vai ser o nosso grande diferencial. E também as propagandas, né, que serão veiculadas no meio do programa como se fosse uma TV. Mesma coisa, comercial parou, entra um minuto de propaganda, a gente volta. A gente está tentando viabilizar isso, né, Bruno? Mas a gente vai conseguir, a gente chega lá. Bruno é o nosso técnico, hein? Bruno foi o nosso carro-chefe de orientação de tudo aqui. A culpa tudo é dele, viu? A culpa tudo é dele. Tudo que acontecer é culpa dele. É culpa dele. Nós estamos recebendo hoje duas empreendedoras, duas empresárias de Vitória, Gabi, que eu fiquei até orgulhoso da minha cidade, né? Em saber que nós temos duas jovens mulheres independentes, né? E que fazem sucesso nos seus ramos. Fazer sucesso não quer dizer ficar rico, não. É você fazer o que gosta, fazer bem, se sentir bem com o que faz, ser independente, ter iniciativa para as coisas, e isso você vai falar melhor, porque você conhece mais ela do que eu, né? Sim. A Laiane Oliveira, não é? E a Edna Rodrigues. Uma é empresária, a Edna é empresária, eu sei que é de moda, e a Laiane é fisioterapeuta e tem uma rede de estética aqui na cidade. Sim, gente. Dirige-se. Laiane, minha ex-vizinha, né? Já conheço muito bem. E uma amiga também aí. Virou amiga, né? Com certeza. E, gente, não tenho o que falar. Eu adoro. Pra mim E pra mim é uma honra, né? inspiração, né? Eu faço fisioterapia também, então pra mim é uma inspiração. E vocês estão, assim, eu diria, marcando história com a gente, porque a gente saiu de um jornal, que era o maior jornal da região, migramos para o podcast e vocês vão abrir o podcast. Que honra, né? A gente escolheu a dedo, nós escolhemos a dedo. Eu queria trazer gente de política, ela dizia, não traga gente de política, não, é muito chato, eu não gosto de política, o povo não gosta de política, não aguenta. Vamos trazer duas mulheres para cá, mulheres que possam representar a nossa cidade. Aí ela foi, pesquisou, a gente discutiu e fechamos o nome de vocês duas. Coisa boa. E a gente vai abrir com tudo, né? E eu queria logo perguntar a vocês, assim, sobre a cidade, como é que está hoje. Pandemia, a gente passou por um processo muito desgastante, não só do ponto de vista econômico, mas também emocional, né? A gente está passando por um processo muito... Eu, como professor, sinto isso na sala de aula. Os alunos estão muito abalados, viu, Bruno? Não é brincadeira, a gente encontra alunos hoje chorando na sala de aula por nada, estão muito sensíveis, eu notei isso. Eu estava afastado da sala de aula, voltei agora e senti isso. E vocês, como é que estão sentindo, assim, não só a questão econômica, mas as pessoas, o lidar com as pessoas, que está abrindo agora praticamente, né? A gente passou 2 anos fechados, né? Sem maior contato, né? Tu abre. Pode abrir. Então, eu principalmente, assim, sinto muito, né? Porque eu trabalho com pessoas, eu lido diariamente com pessoas, né? E, assim, eu acho que mudou muito o público antes da pandemia e depois da pandemia, né? As pessoas hoje estão muito mais sensíveis. Eu acredito, assim, que mudou tudo depois da rotina da pandemia, né? As pessoas se privaram mais, né? Então, assim, até a socialização mudou. Então, assim... As pessoas hoje têm mais medo, se entregam menos do que antes. Então, assim, eu particularmente que trabalho com pessoas, eu senti muito essa dificuldade. No caso, o meu público, que é o dela, também é específico de feminino, né? A questão da autoestima, né? A autoestima feminina, ela mudou muito. Eu senti isso também, porque é algo que as minhas colaboradoras falam. Na hora da procura da roupa,
sempre tem um receio. E aí, pela questão do isolamento, pela falta de trabalho, muita gente perdeu emprego, né? Eu, na época acho que em março de 2020, eu estava com 11 colaboradoras. E aí, de imediato, a gente já teve, né, que fazer aquela escolha difícil, porque foi aquele cenário assustador, né? Acho que com 2 ou 3 dias eu fui para casa, comecei a chorar, não sabia o que fazer. E aí entra toda a questão de autoestima, né? Que a gente vê. E hoje em dia também eu percebi que mudou muito a forma, no caso, do meu ponto de vista e no meu setor, mudou muito a forma de se vestir, a escolha das roupas, tudo isso mudou. Então é algo que a gente vai... Tudo que a sociedade sofre, então muda de comportamento, né? É automático. Agora, recentemente, eu lancei uma coleção que eu até coloquei o nome dela Carpe Diem, porque os grandes desfiles foram lançados... Carpe Diem. Isso. É uma palavra... depois eu faço. Hoje. Viva hoje é uma palavra do Império Romano antiga, né? Que fala sobre viver hoje, viver o agora. Muito exatamente. Eu fiz uma pesquisa, porque assim, sempre quando entra o outono e inverno, era de cores mais sombrias, mais fechadas. E aí eu comecei, nessas últimas compras, eu comecei a perceber que o outono e inverno esse ano ele ia vir muito colorido, com muito glamour, muito diferente, né? Aí eu fiz, por quê? Não se encaixa no período. Aí tem toda uma pesquisa por trás, porque é justamente esse pós-pandemia. Então, viva o hoje, né? Trabalhar essa autoestima, trabalhar essa questão de, tipo, eu não preciso de uma ocasião especial para me sentir bonita, eu não preciso de uma ocasião especial para me sentir bem, eu não preciso de uma ocasião especial para cuidar da estética, né? Eu tenho que viver o hoje. A pandemia, ela trouxe essa mudança de comportamento justamente por isso, porque mostrou que não há nada que a gente possa ter total segurança e controle, seja financeiro, seja saúde, seja tudo, né? A pandemia, ela atingiu todos os públicos, classes sociais, raça, tudo. Então, é justamente essa questão. A mudança de comportamento, ela foi inevitável, né? Nessa volta agora. E eu também, né, como a gente trabalha com autoestima, senti muito. E a procura, até pra gente, na pandemia, assim, que passou, todo mundo voltando aos poucos, aumentou drasticamente. Porque as pessoas ficaram em casa, ansiosas, comiam mais, e aí, muito. Aí a autoestima, né? E aí elas procuraram muito, e até hoje a gente ainda sofre isso, né? As pessoas, não, foi a pandemia, eu engordei e tal, em casa, estressada, ansiosa. Eu acho que a pandemia mexeu muito com a cabeça das pessoas. Muito. Cara. E a gente, assim, até hoje, muita gente tá tendo um acompanhamento devido à pandemia, né? O medo foi muito grande. Pra quem perdeu o emprego, pra gente, empresário também, né? Que a gente tinha medo, a gente tem pessoas que dependem também, né? De né? vocês, E a gente se cobrava muito, né? Meu Deus, até quando isso vai continuar? Até quando? E as escolhas, né? Como é que a escolha é difícil, né? Quando você se depara. Como é que eu vou pesar? Qual o critério que eu vou escolher? Porque assim, quando estava tudo fluindo normalmente, sem pandemia, você escolhe por critério de produção, de desempenho e por ali vai. Mas quando a gente se deparou com essa situação, qual o critério? Né? Então, tipo assim, eu lembro exatamente que no período inicial da pandemia, os empresários em si, eles eram muito criticados, né? Porque a gente estava lutando ali de todas as formas para que a gente não parasse 100%. Verdade. Mas assim, não tinha esse olhar pra gente. Então assim, se a gente parasse 100%, a gente teria que né, fechar 100%. Então assim, eram 9 vidas ali que eu ia ter que fechar 100%. Então, essa luta da gente também tinha o lado humano que ninguém enxergava, né? E era essa cobrança muito grande. Então, aí mexe com o psicológico da gente também. Eu sempre falo, como liderar 9, 10 cabeças. Motivar 9, 10 cabeças. E a minha? Verdade. Quem é que motiva? Né? Você é o pilar de tudo, né? Se você se desestruturar... Isso, exatamente. Né? Então, tem esse lado também, essa cobrança que a gente faz, né? Que a gente sofre. Verdade. Gabi, eu queria só colocar uma coisa. O nosso tema, eu esqueci até de falar do nosso tema hoje, Bruno, que é mulheres empreendedoras. São 2 mulheres empreendedoras, 2 belíssimas mulheres aqui, da Universidade de Vitória. E eu queria perguntar, vocês são casadas, né? As 2 são casadas. Sim. Você não tem filho, né? Você tem filho. Tenho. Como é que vocês lidam com isso? Família E trabalho. Não é um trabalho qualquer, são empreendedoras, é diferente. Trabalhar e cumprir horário é para CLT. É para CLT. Isso. Vocês não são CLT, vocês cuidam das coisas. E aí, como é essa vida?
Então, no meu caso, assim, é um pouco difícil, porque eu já tenho uma menina e uma menina pequena, e ela cobra muita atenção. Inclusive, hoje eu tava falando sobre isso com minha irmã. Hoje de manhã porque a gente trabalha com um grupo de emagrecimento que tem acompanhamento, que tem que estar o tempo todo disponível para os pacientes. Aí eu acordei já respondendo aos pacientes. E aí ela dorme comigo, justamente pela cobrança que eu tenho de não passar tanto tempo em casa. Mas eu sei que eu tenho que abdicar disso. Mas assim, ela dorme comigo e ela acordou chamando minha atenção, brincando. E ali eu respondendo todo mundo. E assim, no automático, sem perceber. Eu só vim perceber quando ela colocou o pescoço na minha frente e tampou minha vista pro celular. Eu disse, pesou. Pesou, aí eu deixei o celular de lado e dei uma atenção a ela, brinquei. Tá na rua, me deixa aqui. Quando vem aqui pro celular. Aí pesou. Isso foi que marcou. Quando eu vi que ela colocou o pescoço assim no meu olho, chamando a minha atenção. Aí foi quando eu pesou e eu vi que ela tava o tempo todo tentando chamar a minha atenção. E isso, assim, pra mim pesa, né? Assim, porque a gente quer dar uma atenção maior. Mas, assim, eu também entendo que isso também é pra ela ter uma vida melhor, entendeu? Também é por ela. Principalmente por ela e pro futuro irmão ou irmã dela. Porque assim... Vem outro por aí já? Então, a gente tava pensando em liberar. Liberar o outro, Mas assim... e pro outro lado, o marido também cobra um pouquinho. Porque assim, ele também tem uma vida corrida, ele também tem o ramo dele, mas assim... Quando ele tá em casa, ele quer atenção. Então, assim, quando ele chega antes de mim, já começa as mensagens, tá vindo, vai demorar. Então, assim, eu tento, sabe, driblar pra encarar tudo bem, sabe? Mas isso me motiva, eu gosto dessa adrenalina de correria, de trabalho, de filho, de casa. Mas, assim, a gente se cobra. Eu, particularmente, me cobro. Eu queria, assim, também dar uma atenção maior, minha filha. Mas, assim, é tudo para o bem dela e da família, né? Para o futuro, né? Pro futuro. Mas eles estão melhorando, assim, estão tentando... Vão se adaptando, na verdade, se né? adaptar, né? Eu acredito que é justamente essa questão de adaptação. Você não tem filho, né? Não. No meu caso, eu tive uma mudança de rotina muito brusca há uns 3 anos, né? Porque foi quando minha mãe faleceu. Então, eu morava só eu e minha mãe. E aí, de repente, eu vi toda a minha vida mudar. Tive que transformar casa, sair da casa e tal, porque era uma casa muito grande pra ficar morando só, enfim. E aí eu tenho hoje em dia muito a cobrança dos meus sobrinhos, eu tenho a cobrança do meu pai. Às vezes meu pai manda durante a semana, vem aqui, passa mais tempo comigo, venha, tal, fica aquela cobrança. Aí a gente tenta ir, né, tenta passar um pouco mais de tempo, mas às vezes a gente tá lá, mas a gente tá mexendo no celular. A gente tá com a cabeça não sei aonde. Resolvendo coisas celular. Aí eu, quando viajo pra São Paulo, já chegou de São Paulo, cheguei. Mas assim, quando eu chego, é como se eu não tivesse chegado ainda. Porque eu entro na loja, praticamente passo uma semana ausente. Então, eu até brinquei. Você viaja pra São Paulo, né? Isso, eu até brinquei hoje. Domingo eu vou viajar, né? E eu fiz assim, acho que eu vou fazer um post, dizer assim, queridos amigos, só respondo vocês agora em julho. Porque vai entrar na temporada, né? Que a gente tá com grande expectativa. O comércio em si tá com coleção São João, né? São João tá aí. Mas aí, como o Laiane falou, realmente existe uma cobrança. A gente se cobra porque a gente queria ter mais tempo. Só que automaticamente, por mais que a gente tenha tempo, a gente acha que quando a gente tiver mais tempo sobrando, a gente vai procurar coisa pra fazer, pra trabalhar. Verdade. Né? Então, mas eu acho que é justamente tá na paixão do que você faz. Por isso que a gente não percebe que a gente se dedica tanto e que a gente se doa tanto. Às vezes quem tá de fora diz assim, meu pai sempre diz, tá bom, descanse um pouquinho. Eu recebo muito direct, pare um pouquinho. Parte da sua gênese, sabe? A minha, por exemplo, só para comparar com vocês, é diferente, lógico. Eu me formei cedo, comecei a ensinar no estado, depois fui ensinar numa faculdade. Ao mesmo tempo que eu ensinava na faculdade, eu ensinava no estado, depois abri um jornal. Aí eu tinha um jornal, a faculdade para ensinar e depois uma faculdade para estudar. Aí eu saí de uma faculdade para estudar. Veja que coisa, o meu tempo era totalmente preenchido. E eu chegava na sala de aula, interessante que eu chegava na sala de aula, aí o aluno dizia, professor, não tive tempo para fazer o seu trabalho. Eu dizia, muito bem, vamos conversar, vamos. Como é o seu tempo? Ele me dizia, não, é porque eu vim para cá para a escola e não era integral não, viu? Era só turno da manhã. E o senhor não teve tempo de fazer? Não, deixa eu dizer a minha vida para você, olha. Aí eu dizia a minha vida a ele. Quando eu dizia a minha vida a ele, eu não acredito nisso não. Pois é verdade. E eu ainda tenho tempo para vagabundar, viu? Eu ainda faço uma vagabundagemzinha de vez em quando. Como é que você não tem tempo? Isso está na alma da pessoa, está na coisa. Você não sabe ficar sem fazer as coisas. Eu estava fora de sala agora.
Não, você vai para uma... Não, eu quero sala de aula, que é o que eu gosto de fazer. Os professores hoje da minha geração não querem nem ver sala de aula. Mas eu gosto, estou numa sala, eu me sinto mais útil. E assim, aquele contato, né? O contato, outra coisa. Muito melhor. Uma coisa que eu gostaria de saber de vocês, como é que vocês começaram? O zero, o inicial, assim, prego para bater. Aí ele já tava falando, né? Foi, ela tava falando. Pediu pra ela esperar. Não, agora vai. A gente tocou no assunto, né? Olá, eu já tenho uma fofoca pra você. Eu investiguei a vida das duas. Obrigação saber. Edna, eu já disse, não consegui saber nada dessa mulher. É um mistério. Edna, zero. Mas Laiane saiu um babadozinho. Na minha vida é um livro babado, aberto. o seu babado maior foi que você só é bem sucedida por causa do seu marido. Eu discordei na hora quando eu vi isso. Não, acho que não, porque mulher de homem rico é dondoca, ela não faz porra nenhuma. Não trabalha, não faz nada, é só gastar o dinheiro do marido e viajar. E ela deve ser uma batalhadora. Foi quando eu soube realmente que você... Por isso que eu tô perguntando, como é que você começou? Então, na verdade, se fosse Dondoca quisesse dele, eu tinha continuado trabalhando com ele, né? Porque assim, quando ele abriu outro negócio, eu fui trabalhar com ele, né? Eu ficava no turno da manhã com ele e de tarde eu atendia a domicílio, fazendo limpeza de pele, massagem modeladora. Fazia o porta a porta mesmo, porta a porta. E aí eu ficava pela parte da manhã com ele e a parte da tarde eu ia atender a domicílio. E aí, e à noite ainda fazia faculdade. Então era assim, de manhã eu ficava ajudando ele, à tarde eu atendia e à noite faculdade. Até que, boca a boca, amiga, indicando, todo mundo gostando, e aí foi que eu decidi abrir uma salinha, né? Eu tomei coragem e decidi deixar o dele de lado. Então assim, eu saí da minha zona de conforto, né? Porque seria muito mais fácil eu continuar com ele, tendo uma segurança, uma zona de conforto, né? E aí foi quando eu decidi sair dele e peguei um espaçozinho bem pequenininho, que só tinha uma sala e uma recepçãozinha, e deixei. E aí foi o boca a boca, foi aumentando, e assim, ele nunca chegou pra comprar nenhuma máquina pra mim. Hoje queria eu, meu marido. Que bom, meu amor, você quer me dar, eu aceito. Mas assim, as pessoas, elas gostam muitas vezes de tirar o seu mérito, né? E aí, no início, isso me fazia mal. Porque assim, chegava as pessoas fazendo e assim, tá fulana disse que tu só cresceu porque teu marido montou o teu espaço, assim, quando eu já tava numa fase maior, né? Porque ninguém vê de onde você saiu, é só quando você tá melhor. E aí, quando eu já tava numa fase bem maior, já tinha, acho que, umas 3 meninas comigo, e aí o pessoal chegava a pensar, não, mas fulana disse que foi teu esposo que montou tudo e tal. No início, isso me fazia mal. Eu ficava chorando, porque eu achava que tirava meu mérito, né? E depois, quando eu me fortaleci, né, que a gente aprende com as porradas da vida, a gente se fortalecer. Hoje não, pode chover e dizer que bom, ele é meu marido, eu queria, de verdade. Inclusive, amor, eu tô querendo uma máquina. Mas assim, antes eu fazia mal, hoje não. Hoje eu vejo que foi sinal que eu tava crescendo. Porque ninguém atira pedrada, né? Em quem não tá... Tem fruto, árvore que não dá fruto, não se joga pedra. Isso, aí hoje isso não me faz mais mal, mas no início eu ficava, eu chorava, eu achava aquilo um absurdo. Hoje dá pra até fazer umas brincadeirinhas no Instagram. Hoje eu acho assim, inclusive por como eu disse, eu digo até ele brincando, amor, se tu quiser, eu tô pensando em abrir em tal lugar, se quiser montar não tem problema nenhum, né? E as duas têm algo em comum, que elas já saíram de Vitória, ampliaram, né? Já? Começaram em Vitória. Edna, como é que foi teu começo? Né? Limoeiro. O meu começo, eu trabalhava numa clínica de medicina do trabalho. Eu era recepcionista, fazia faculdade também, à noite. Logística e administração. E aí, do nada, eu tenho uma sócia, né, Edja, a gente resolveu, vamos comprar bijuteria e vamos vender, fazer um extra na faculdade, no trabalho, umas amigas. Na época era só o Facebook. E eu comecei dessa maneira. Acho que a gente começou em janeiro de 2013. Foi em janeiro de 2013. A gente começou com as vendas das bijuterias. E eu acredito que foi em 2014, início de 2014, que a gente iniciou com o Instagram. Que foi quando começou. Então, ela ficava mais no atendimento online. E foi em janeiro de 2014 eu também pedi demissão. Estava passando por uns problemas pessoais, de família, de saúde, e eu não estava conseguindo conciliar com o trabalho. E também estava num ambiente de trabalho que eu não gostava. Aí eu pedi demissão e fiquei só com as bijuterias.
E era de moto, pra cima e pra baixo. A famosa sacoleira da faculdade. Viu? A sacoleira, que vendia coisa descartável, né? Essas coisinhas, né? Porque ficava no corredor da faculdade, na sala, pra cima e pra baixo, com aquelas bolsas. E ela ficava no atendimento, com as clientes, agendando os horários. E ela fazia, hoje tem a casa de fulana lá na Bela Vista, tem a casa de e eu ia. Atendia a domicílio. Eu atendia a domicílio e eu ia. Aí, nesse percurso aí, quando foi em 2014... eu disse a ela, acho que a gente consegue abrir uma loja, né? Assim, vamos abrir, né? Dinheiro não tem, né? Dinheiro não tem. Essa é a grande... Minha cara e a coragem. Essa é a grande sacada, começar do zero. Quando eu assinei o contrato de aluguel, eu fiz, Jesus amado. Agora tem que ir. Eu acordei sã e vou dormir com a dívida de 10 meses, né? Porque o primeiro contrato de aluguel, naquela noite eu lembro que eu não dormi. Porque eu me imaginava, meu Deus, de onde é que eu vou tirar dinheiro para pagar esse aluguel? A gente não tinha dinheiro nem para fazer compra. A gente nunca tinha ido em São Paulo. Foi algo assim, tipo, surreal. Mas aí a gente foi, se informou, Deus, com certeza, a mão de Deus em tudo. Quer ver uma coisa que Deus ajuda muito, no meu caso, lá em tudo, mas construir casa. Eu nunca vi uma coisa tão assim divina. Você começa a construir uma casa, como eu já comecei uma vez, né? eu dizia, eu não tenho dinheiro nem para pagar um tijolo. Como é que eu vou fazer uma casa inteira? Eu sempre comento isso com aquela obra da Duque de Caxias. Porque quando a gente foi para ali, foi surreal. Quando eu terminei de somar o que a gente gastou na obra, eu fiz, como assim? Esse primeiro foi do Beco, não foi? A gente iniciou na loja do Beco do Cornélio, que era uma loja bem pequenininha. Sim, a gente iniciou em 2014. Com um ano que a gente estava lá na loja do Beco do Cornélio, a gente ampliou, a gente pegou o ponto do lado e ampliou. E aí a gente já introduziu, a gente começou basicamente só com bijuteria e moda praia. Aí a gente colocou roupa e maquiagem. E aí a gente tinha um desejo muito grande de sair dali, porque a loja era pequena, infelizmente ali no Beco não tinha um olhar, ninguém na cidade olhava para aquele beco. Várias e várias coisas a gente fazia por conta própria, tampar os buracos, o que você imaginar a gente já fez. Você está lá ainda hoje? Glória a Deus, não. Agradeço muito o período que a gente passou ali, foi um período de construção, assim, mas era bem difícil. Trabalhar ali, época de chuva, alagava tudo, era horrível, a gente passou muito perrengue. Ali a gente não tinha estoque, eu acho que ninguém sabia disso, a gente não tinha estoque, a gente não tinha escritório, tudo eu organizava lá em casa, quando chegava a mercadoria e passava aquele processo para levar para a loja, enfim. A gente passou 5 anos lá no Beco do Cornélio. Nesse meio período, acho que com 3 anos, a gente já tinha inaugurado uma limoeira e começou da mesma maneira, bem pequenininha. E aí, quando foi em 2019, foi quando a gente deu o passo para pegar aquele ponto ali da Duque de Caxias, né? Que eu, particularmente, quando eu entrei lá, eu lembro que eu até repeti essa frase, eu fiz, tá louco, isso aqui não dá pra gente não, a gente nem tem dinheiro para começar aqui. Porque é uma coisa muito interessante que ele falou logo no início, que ser empresário de sucesso não significa ser rico. As pessoas têm muito isso na mente. Eu gosto muito mais de usar o termo empreendedora, porque ele remete mais à força, à garra de você ir lá e ter o seu próprio mérito de que sou empresário. Porque empresário ele tem muito título, né? Mas assim, e a sobrecarga disso? Eu tenho uma coisa para dizer a vocês também, que eu fui empresário um dia também. Empresariei um jornal, entendeu? Olha, aí você está aqui numa sala hoje que tem um pouco da história de Vitória e da região. Nós ganhamos, você pode olhar que é uma diagramação belíssima. Linda, nós ganhamos. Eu estava até elogiando, né? Ficou muito nós legal. ganhamos assim títulos de melhor diagramação, melhor jornal do interior. Tivemos anunciantes assim de grande porte, como Sadia, Governo do Estado, aqui também. Fiat, aqui também. Primeiro jornal. O primeiro jornal está ali em cima. Eu comecei com uma máquina Kodak. Existe ainda Kodak? Aquelas maquinazinhas que você tem no filme. Existe ainda? A marca existe. Eu coleciono, tenho máquina antiga ali. Então, eu comecei daí. E comecei com tudo contra, porque na verdade quem tem um jornal era meu irmão, Opinião Pública. Eu pedi a ele, olha, meu irmão, me ceda uma página, que eu quero uma página para falar de política. E você me deixa essa página, eu pago essa página para você. Eu sei que ele não concordou, não quis, porque não queria envolver política. Eu criei um jornal para mim, a partir daí. Tinha nada, era uma máquina Kodakzinha e a vontade de fazer. Aí eu me remeto muito ao que vocês começaram. Não tinha dinheiro nem para revelar o filme, às vezes. Exatamente. E consegui fazer assim uma coisa que... Conseguiu manter o jornal. Manter o jornal. O último suspiro. Eu lembro de algo, a gente sempre lembra, hoje em dia a gente ri bastante disso, porque a gente morre de vergonha. Quando a gente iniciou a loja do Beco, a gente só acendia as luzes de 11 horas do dia.
que era para economizar energia. Porque como entrava claridade, né? Aí teve um dia que uma cliente entrou, ela fez, botou energia na rua. Aí a gente... Aí a gente ficou tão sem graça nesse dia que eu acho que não tem mais necessidade de fazer isso, né? Vamos começar a ligar, mas né? Hoje você chega em certo shopping, tá aquela escada rolante desligada. Elas desligam automaticamente para economizar energia, né? É verdade. Só que na época eu economizava porque não tinha dinheiro mesmo. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Mas aí, é assim, eu fico pensando também, né? Eu gostava muito do que eu fazia, o jornal. E pensando como eu comecei, do zero. Quando eu falo zero, como vocês começaram também, do zero mesmo, só com a vontade de fazer e com tudo contra. E fui falar lá sobre política, vê? Aí eu tive os poderosos daqui contra mim. Aí eu ia fazer uma propaganda, por exemplo, com você, aí quando você anunciava no meu jornal, alguém ligava para você da prefeitura. Olha, não anuncie nesse jornal, o prefeito não gosta. Entendeu? Eu tive muito isso aqui, muito isso aqui. E eu tive uma empresa que me apoiou muito no início, que foi a Pitu. A Pitu era independente, né, e me apoiou, não nessa fase do primeiro jornal, mas mais ou menos no meio. O jornal já estava bem encaminhado, bem diagramado, começou a dar o apoio e eu fui levando. Mas é muito difícil as coisas aqui em Vitória. Eu estava falando antes de começar, por isso que eu admiro muito vocês, porque vocês saíram daqui, não ficaram só aqui, né? Mas começaram aqui. E é sempre assim, né? Quando a gente começa a destacar, né? Tentando derrubar. E eu lembro também que logo quando eu acho que 1 ano de clínica aberta, o diferencial foi porque eu sempre gostei de trazer coisas novas, né? Coisa que não tinha na cidade e eu passei a trazer. Então isso, querendo ou não, né? Quem não, assim, muita gente que não inovou, quem viu que outras pessoas não inovou, né? Aí isso pesa. E aí eu lembro que eu fui até denunciada. Foi, porque assim, não tem, eu fazia faculdade de fisioterapia, né? Só que eu atendia como esteticista. Estava exercendo a profissão legalmente? Não, só que eu atendia como esteticista. Eu não dizia que eu era fisioterapeuta. Esteticista. Se eu fizesse um curso na esquina de limpeza de pele, pode atender até hoje. Tá em luta, mas até hoje ainda não tem lei, né? Para esteticista. Né? Jornalista não precisa ter diploma de jornalista. Exato. Basta que você exerça a profissão por algum tempo. Já tira Exato. Eu acho que não vai demorar muito não, porque tá há um tempo já isso em luta para regularizar os esteticistas, mas porque tem faculdade, né? Infelizmente quem faz curso na esquina é considerado esteticista. Mas aí eu já tinha feito... Isso é um perigo, né? Muito, porque hoje em dia o pessoal faz loucura. É por isso que acontece tanta coisa errada, né? Nesse meio de estética. E aí eu já tinha feito muito curso. Muito. Aí assim, quando eu vi que aquilo realmente era minha paixão, eu decidi abrir meu espaço, mas não como fisioterapeuta dermatofuncional, e sim como esteticista. E aí, quando o pessoal viram dando certo e tal, e eu sofri uma denúncia. E aí o pessoal do CREFIT chegou lá, olhou todo o espaço, olhou as redes sociais com a gente, e eles não puderam fazer nada, porque ali não estava nenhum lugar tinha dizendo que eu era fisioterapeuta, que era dermatofissional. Pelo contrário, eles viram todos os meus certificados de limpeza de pele, modelador, tudo que eu fazia era baseado no que podia. Aí não pude fazer nada, né? Mas assim, vem a lembrança assim dos ataques que a gente sofre, né, no início. Eu sei bem o que é isso. Eu tenho um histórico. Assim, guardando as proporções, né? Que você teve um ataque mais, assim, voltado para o que você faz, para o seu exercício de profissão. O meu foi pessoal. Eu tive meu carro roubado no dia do meu aniversário, por um político daqui. E ele fez questão que eu soubesse que foi ele. Meu Deus. Entendeu? É mais agressivo aí. Você vê como a cidade nossa é uma cidade... Mas a minha obra da Duque de Caxias foi denunciada também. Uma rampinha que estavam fazendo. Aí a pessoa que estava coordenando a obra não tinha visto ainda a rampa, os pedreiros estavam fazendo. Isso a gente já estava fazendo. Acho que é a única loja em Vitória que tem rampa de acessibilidade. E um provador acessível. Acho que é a única loja. Fica onde exatamente na Duque de Caxias? Ao lado da Francisco Verde. Ah, do outro lado. Do outro lado, certo. Aí a gente estava fazendo justamente como essa questão da rampa, Lojas Cantinho. Lojas Cantinho. Que eu iniciei como Cantinho das Bijus e aí eu fiz a transição, porque o Cantinho ele pegou de um jeito, a gente pensou diversas formas de mudar, mas... Deixou o Cantinho. Voltando à questão, aquela obra da Duque, ela foi denunciada por uma rampa, que ainda estava sendo feita.
Em Vitória, ela não estava concluída. Uma rampa em Vitória é o quê? É um pingo d'água no oceano. Imagina, né? Assim, foi hilário, assim. Quando chegou o fiscal lá, oi? Se fosse... Ainda estava sendo feito. Tanto é que quando o fiscal chegou, já tinha sido corrigido o que estava errado. Mas não deu tempo de notificar. Corrigir o que está errado aqui em Vitória, eu diria que tem que esticar a cidade e bater assim. Desculpa. Tem que esticar a cidade e bater para ela poder se reorganizar. Porque tem de coisa errada aqui em Vitória. Eu não estou falando assim de A e de B. É uma coisa histórica. Eu acho que nos últimos 40 anos, 30 e poucos anos que eu acompanho política, a gente vê a cidade entregue mesmo assim. Não tem um eu acho que diretor. Vitória não tem calçada, né? Não tem nada, Vitória. Não tem calçada, desculpa. Mas eu disse... tem rua que nem tem rua. Eu não queria nem entrar em política agora, nem vou entrar com vocês em política, mas nós somos seres políticos, vocês dependem da atuação política. Se a cidade estiver bem, vocês vão bem. Então, o gestor público, nesse sentido que eu falo de política, o gestor público ele é muito importante para o crescimento econômico de uma cidade. Com certeza. E Paulo, agora... assim, eu fiquei muito confiante no projeto de ação dele. E estou gostando muito até agora. Eu sou muito crítico, eu sou visto pelo lado negativo. Quando fala em mim, em política, todo mundo acha que eu só sei criticar, não, sei elogiar também. Agora, não apareceu nada até então para elogiar. Aí, quando aparece, eu estou assim, muito confiante que ele possa fazer um bom trabalho. Tem tudo para fazer um bom trabalho. É um cara que está muito animado, está muito querendo fazer as coisas. E vamos torcer para que ele faça. Para que todo mundo se beneficie. O seu negócio vai bem enquanto tudo vai bem na cidade. Se as coisas vão mal, você às vezes até sai da cidade. Como tem empresários que já saíram da cidade aqui por conta disso. Por conta da falta de ação pública na cidade. Eu tenho, não vou relatar nome, mas tem empresários desses últimos 20 anos para cá que saíram de Vitória por falta de apoio, né? Inclusive que foram impedidos de colocar o seu local aqui, né? Exatamente. Tem muita história, mas não vou falar disso aqui. Nosso papo aqui daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A gente vai ter um momento para falar. Mas assim, eu acho que vocês servem de exemplo empresarial. Como eu disse no início, não é medir pelo tamanho. A gente não mede o animal pelo tamanho, né? Verdade. Porque o elefante é manso, né? Tem animais menorzinhos que são mais agressivos. Vocês são agressivos. O Apolo. O Apolo é manso. Mas ele tem posicionamento. Ele é pequenininho, mas ele se impõe. Vocês são agressivas, do ponto de vista... Quando eu falo agressivas, é que vocês vão à luta. Vocês vão buscar o espaço de vocês. Você começou como sacoleira, você praticamente de porta em porta, e hoje estão estabelecidas, né? Isso é que é importante, isso serve de alento para as pessoas que estão começando agora. Discriminação, mulher, né? E como você falou no início, né? Que é construir uma carreira solo. Eu acho que eu sempre tive isso muito, eu sempre tive e tenho isso muito em mim. Porque, tipo assim, não importa quem é meu pai, não importa quem é meu companheiro, é a minha história. A caminhada ela é individual. Sempre, quando eu falo caminhada individual, eu falo caminhada justamente disso, de realização, de profissionalismo, né? Porque independente de quem tenha ou não esse apoio, como a Laiane falou, se quiser, pode abrir, meu amor, pode abrir 10 lojas. Estou aqui para administrar, pode montar lá e que me dê que eu administre. Mas assim, eu acho interessante. A história foi sua, né? Entendeu? Exatamente. Então, assim, eu quero ser o meu destaque. Eu não quero ser Laiane esposa, não. É Laiane da estética. Né? Ela é Edna da Cantinho. Então, assim, é aquilo que é agrega. Biraca, esposa de Gabi. Olha, deixa eu contar um negócio pra vocês. Assim, antes de eu conhecê-la, eu era estrela. Realmente, foi o meu período. Eu montei o jornal em Vitória, todo mundo sabia quem era Biraca. O jogo tá virando, né, Gabi? Aí o que aconteceu? Já virou. Ela já virou. Aí o meu jornal, infelizmente, né, por circunstâncias alheias à minha vontade, mas pelo progresso da comunicação, os jornais do Brasil inteiro fecharam as portas. E aí ficou só o nome, Biraca. Ela veio pra cá, pra Pernambuco, a gente se conhece, começa a namorar. Ela não era ainda digital influência, começou a entrar nessa linha. Com pouco tempo, eu estava encontrando gente dizendo, olha, eu sigo sua esposa. Aí ela dizia a mim, foi, você vai ficar conhecida agora, ela dizia a mim, como esposa de Gabi.
Não vai ser a esposa de milagre. Mas isso é muito interessante. Muito essa força interessante. feminina, porque a gente vem assim, de algo cultural muito forte, né? De sempre se uma mulher é bem sucedida, porque tem alguma coisa que está sendo por trás. Vamos rasgar o verbo, né? Está sendo bancada, né? É se uma mulher bonita, bem sucedida, se ela tem alguém toda tá a gastando. independência, tem alguém por trás. Verdade. Quando na verdade eu tava não. falando com a Ayane, logo quando a gente chegou, que assim, é triste saber que esses comentários vêm de mulheres. De mulheres. Principalmente. Verdade. É aquela coisa, eu não consegui, vou dar a minha desculpa porque eu não consegui. Verdade. Eu não É mais tive, fácil. Eu não né? tive o que ela teve. É mais fácil. E na verdade o que as pessoas tiveram, que vocês tiveram, foi coragem e determinação para fazer, para ir buscar. Aí ela disse no início, se for botar o que ele é aqui, vai pegar umas 3... Não, eu fui galgando, meu sonho era fazer o curso de Direito. Eu casei muito cedo, não tinha como fazer, depois de velho eu fiz. Tinha como fazer, tenho capacidade, fiz, né? E fui buscando o meu caminho, eu nunca busquei dinheiro, ela sabe disso. Olha, casar com um professor e na minha área, que eu ainda não estou advogando, mas vou advogar, é pedir esmola para dois. Deixa você. Mas vai ser uma pessoa feliz, entendeu? Tem essa mais essa importante. vantagem, entendeu? Você quer ser rico ou ser feliz, então você escolhe. Se você for rica, não vai ser feliz. Não pode ter tudo na vida. Você não pode ter tudo, entendeu? Aí meu pai dizia o seguinte, brincando. Meu pai foi funcionário do Banco do Brasil aqui há muito tempo. Aí ele dizia o seguinte, no Banco do Brasil só tem mulher feia. Aí ele dizia, por que só tem mulher feia? Eu perguntava, pai, por que só tem mulher feia no Banco do Brasil? Ele disse, meu filho, é o seguinte, quando a mulher vai nascer, aí Deus pergunta a ela, você quer ser bonita ou quer ser funcionária do Banco do Brasil? Você não pode ter as duas coisas. Você não pode ter as duas coisas. Entendeu? Meu pai era muito assim, muito espirituoso, muito inteligente, um homem muito inteligente, muito espirituoso. Então ele saía com essas jogadas, essas sacadas. Ele me contou uma vez uma coisa que eu morria de rir com ele. Ele disse o seguinte, olha meu filho, muita gente fala do Brasil, fala mal do país, mas não sabe por que o Brasil é assim. Quem criou tudo que a gente tem? Não foi Deus? Aí diz que Deus estava criando um mundo. Deus estava criando um mundo. Aí chamou o anjo Gabriel, aí disse para o anjo Gabriel, olha, eu quero que você crie um país no Oriente, cheio de vulcão, furacão, maremoto, terremoto, o que tiver de ruim você bota lá. Agora não plantando nada, só pedra e pequeno, e bota muita gente lá, entulhado, sem água, sem nada. Gabriel foi e atendeu as ordens de Deus, né? Agora do outro lado você faz um país, tamanho continental enorme, maior reserva de água do mundo, sem nem trovão eu quero nesse país, furacão zero, vulcão zero, terremoto zero, nada disso, e muita água, e se plantando tudo dá. Quero uma terra que se você jogar um caroço de milho, nasce logo 2 pés de milho. Injusto, né? Aí Gabriel disse isso. Gabriel chegou, eu não quero lhe contestar, mas você está sendo injusto. Como é que você faz uma coisa tão diferente uma da outra? Ele fez, Gabriel, eu não acabei ainda de criar. Você não sabe o povo safado que eu vou botar morar aqui. Aí eu morria de rir com essa história dele, sabe? Mas, na verdade, eu estou falando isso para dizer o seguinte, que na caminhada da gente, na de vocês e na minha, a gente encontrou muitas pedras. A diferença de quem vence não são as pedras do caminho, é saber transpô-las. Onde você para, aqui tem um obstáculo. Você parou, alguém passou esse obstáculo, essa pessoa vai ser vitoriosa. Verdade. Porque ninguém vence sem luta, sem trabalho, sem esforço. Tem uma frase que diz assim, né? Não importa o que a vida fez com você, e sim o que você fez com o que a vida fez com você. Exatamente. Né? É a maneira que você contorna ali a situação, porque pense no povo sofrido, é o tal do empreendedor. A gente não tem um minuto de paz, não. Porque quando não é uma coisa, fácil. Olha, não, eu vou dizer uma coisa a você. Eu não quero me estressar, eu tô velho já disse, eu tô velho, acabado já, não aguento mais estresse, eu quero gozar a minha vida, entendeu? Agora que eu me aposentei do INSS, né? Eu sou aposentado do INSS, vou, 2 anos brigando para me aposentar do INSS, agora daqui a uns tempos me aposento do Estado, aí agora é sobre água fresca, eu vou advogar. Fazer o que eu gosto. Como é que sobre a água fresca vai advogar? Mas eu vou fazer o que eu gosto. Vai fazer por hobby. Vou fazer porque eu gosto. Eu, quando fiz o meu curso de Direito, eu não fiz para sair lá e ganhar dinheiro avexado, não, saí para aprender. Eu fiz um curso bem feito. Eu discuto
dentro da minha área com qualquer um hoje. Porque eu estudei, eu fui estudar. Não estou ganhando dinheiro ainda, mas um dia eu vou ganhar. Mas eu quero fazer a advocacia, primeiro, gratuita para as pessoas mais carentes. É essa que eu preciso fazer. Bom. Vou fazer essa ação. Montar meu escritóriozinho e vou fazer isso. As contas pagas, que é mais importante. Ele não está correndo, batendo nas portas para pagar. Eu já passei por isso lá atrás. Agora eu tenho minha conta paga, contra-cheque. Governo pagando, governo do estado pagando, governo federal pagando. E eu, o que entra é lucro. Então, eu posso dar o meu trabalho em prol das pessoas. Eu vou pegar o pro bono, chama-se pro bono, vamos dizer, de 10 clientes que eu tiver, eu posso dar meio pro bono, meio pago. Essa é a minha ideia. Tem advogado que só pensa em ganhar dinheiro, né? Mas eu vou ser um advogado diferente. E você sim. Não tenha dúvida disso. Da mesma forma que eu fiz os meus outros projetos também. E vendo vocês, me dá mais força para fazer isso. Porque eu estou vendo pessoas assim que tiveram um começo. Começaram assim, né? Tem uma história, né? Tem uma história. E eu acho assim que o principal de tudo é garra, né? Porque assim, quando se tem garra, a gente estava até comentando aqui também que a gente até trabalhou junto no Fernando. A gente trabalhou juntas numa fábrica de lingerie. E assim, era nem o salário era. Acho que a gente recebia R$15 a diária, R$20. Eu não lembro, eu sei que era assim, tipo, era bem pouquinho, bem né? baixo, eu acho que eu tinha uns 14 Condições anos. trabalhistas. Nem o lanche acho que teve um dia que a gente nem almoçou, acho que ele comprou pão com mortadela. Não, ele era muito organizado, ele trabalhava toda errada, com as portas baixas. Era num calor. E era loucura, e assim, eu lembro que eu era bem menor, eu tinha uns Mexicanas 14 anos. refugiadas. Tipo isso. E a gente assim, chegar agora ver que a gente querendo ou não, cada um tem a sua luta, é até orgulhoso, né? Lembrar assim, que a gente junta já passou por umas fases assim, bem, e foi o que fez a gente chegar assim, a garra, né? Não parar no primeiro obstáculo, porque assim, tem muito. Nem parou, né? Eu sempre assim, quando eu tô passando alguns perrengues, é muito difícil você não passar perrengue, né? Se no teu caso, acredita, é uma máquina que quebra ali, às vezes você tá, imagina, uma programação, hoje é dia de laser, aí a máquina dá pau. Aí sempre você faz, meu Deus do céu, não sei o que, respira fundo e vai, e você tem que ter essa resiliência, é sempre. E ressignificar. Não, isso aqui não vai ser agora, vai ser depois. Isso. Respira, acontece. Pronto. Recentemente a gente passou a questão do Insta da gente, né? Que a gente já tá na 4ª conta do Instagram. Durante essa trajetória. E aí, todas as outras contas que a gente teve, elas foram... realmente, ela caiu por questão de denúncia, né? E sempre eram em períodos de alto fluxo. Dezembro, todas elas eram incríveis. Era entre novembro e dezembro. E isso desestabiliza de uma forma que vocês não têm noção. Porque hoje em dia é a principal ferramenta de venda, de divulgação, de tudo. É uma venda direta. Ninguém vai mais no comércio procurar roupa. Eu vi aquela peça e eu vou atrás. Eu estava dizendo a Laiane aqui, antes de você chegar, que está com os dias contados, loja física. Quando eu digo dias contados, eu boto aí uns 20 anos. Mas é coisa para futura. Porque eu mesmo hoje, quando vou comprar alguma coisa, minha... Olha, todo esse equipamento aqui veio de internet. Eu não comprei nada em loja física. Cartão... Até a questão de foto em si, porque já não está mais utilizando mais tanta foto, né? O vídeo, ele virou a foto. Hoje em dia, já teve essa troca automática já. Né? Se você vê, hoje em dia o que viraliza é vídeo. Até o próprio Instagram ele não entrega mais foto do feed. Agora faz um reel. E começou assim, né? Só com entendeu? foto. Então, assim, o vídeo, ele é a nova foto, né? Ele já teve essa troca, já foi automático. Tá muito rápido, muito. Né? E aí, é justamente isso. Sempre tem algum perrengue, sempre tem alguma coisa. Quando aconteceu essa questão do Instagram, tá? A gente tava numa semana que a gente tava super empolgada e tal. E quando foi coleção nova, e quando foi, a gente entrou em contato com o pessoal, né? Eu disse, não, foi denúncia, trabalho de denúncia. Aí você, poxa, por quê, né? Então, fazer né? Mal, né? Fazer o mal, né? E ali você, a gente não adianta ficar chorando, vamos vender. Como é que vem? Vai ser assim. Eu tenho uma coisa para dizer a vocês, né? Minha experiência de vida. Esse estágio que nós estamos passando aqui na Terra, segundo os grandes pensadores e filósofos do passado, que eu gosto muito deles, eles dizem o seguinte: nós temos 3 estágios, todas as religiões dizem isso: céu, inferno, purgatório. Principalmente a católica fala muito desses 3 estágios. Eu pensando aqui com os meus botões, com a minha ignorância, eu digo, gente, então nós não estamos no céu. Aqui não é o céu. Aqui não é o céu. Porque tem coisa boa e tem coisa ruim.
também não é um inferno. Então eu acho que a gente está no purgatório e não sabe. Jogaram a gente para cá para o purgatório, só que não disseram a gente. Entendeu? É o purgatório. Uma coisa que é certa na vida são duas, os impostos e a morte. Só duas coisas são certas. E eu nunca vi uma coisa tão absurda feito o imposto de renda, imposto de tudo no Brasil. Nós temos um sócio, que é o governo, um sócio majoritário e que não corre risco nenhum. E a gente trabalha se a gente pelo menos tivesse um retorno disso. Exato, é isso que eu penso. Se a gente visse o retorno disso, a gente consegue enxergar. A gente não vê isso. Aí a gente paga com raiva todo mês. Desgostoso. Exatamente, porque se a gente tivesse um estímulo, não, isso vai mudar, isso vai ser assim, é um investimento para o país da gente. A gente não vê, faz, né? Estão jogando dinheiro. É por isso que os empresários pagam com raiva. Eu nunca vi um empresário dizer, tô pagando o governo. Não, é quando chega a folha, é tudo xingamento quando chega aquela folhinha lá, né? As reformas são importantes, né? Eu não quero entrar nesse assunto, mas você veja, o Brasil passou estacionado aí, acho que uns 30 anos sem reforma. Muito tempo. Essa reforma fiscal ela tem que ser feita com toda a urgência do mundo, tem que se inverter esses papéis. Nós estamos distribuindo mal o dinheiro. O grande empresário, que é aquele que pega o dinheiro, lesa o país, não paga as contas, deixa para que a gente, os pobres trouxas, né? Que nós somos os trouxas, paguem essas contas. Então a gente tem que chegar a um ponto de equilíbrio, que a gente tenha condição do empreendedores como vocês, que são os pequenos e médios. Que é onde, na verdade, faz... A maior parte dos empregos a economia gira em torno de vocês. Tem uma Sadia, tem 2.000 empregados. Quantas Sadias tem? Poucas. São poucas empresas desse porte, né? Vocês juntas todas são 60%, 60% a 70% da economia do país. Aí eu fico pensando, como é que um país não olha para isso? Né? Não olha para isso. É só arrecadar, aumentar imposto, né? E a gente não vê assim, sabe? Não vê nenhuma perspectiva. Hoje com a Câmara dessa, a gente vai falar com os vereadores daqui a pouco, e eles não procuram fazer as coisas pela cidade, pelas pessoas, procuram fazer para quem serve a eles, ou é o prefeito, ou é contra, ou é a favor. E, inclusive você fez aquelas perguntas, mas vai fazer a eles depois, para que eles coloquem isso para a gente. Eu entendo como funciona, você não entende. E o seu público também não entende, então eles vão ter que falar isso. Por que isso? Por que não trabalhar em prol do povo e não de políticos, outros políticos, né? Porque não devia ter, né? Oposição e situação. Não deveria existir isso, porque o trabalho deles é único, é um só. Eu acredito que a população tem que começar a ter pelo menos a consciência que político não faz favor. Né? Assim, quando se trata de política, você vê muito isso, né? Tipo, mas ele pelo menos fez isso. Mas assim, não existe ele pelo menos. É a obrigação dele, né? Eu né? estava comentando justamente com meu marido ontem sobre isso, porque assim, eu estava comentando com ele que assim, as pessoas acham assim que você é bem de vida e você deve estar o tempo todo, porque assim, a gente ajuda o tempo inteiro. Eu tenho em mim que quanto mais eu tiver, mais assim, eu quero ajudar. E as pessoas, assim, lhe cobram como se fosse, assim, às vezes a obrigação, tipo, lhe intimidando. E aí meu marido falou, imagine político, que as pessoas que chegam no lugar, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Eu fiquei pensando assim, realmente deve ser muito forte isso. Porque o tempo todo, se não der meu gás, não fez nada. A gente tem que olhar como o bem já que não ele é bom. Exatamente. Né? E a gente tem que olhar o bem que ele está fazendo à cidade, ao estado, ao país, né? Os grandes políticos. E as pessoas acham que assim, é um Bolsa Família que é o mais importante, né? Por exemplo. E não o que ele está fazendo pela cidade, pelo país, se ele está roubando ou não, né? As pessoas não olham isso. Infelizmente, a população da gente não tem essa... Olha, eu gostei muito do papo de vocês. Assim, é muito bom. Delicioso, descontraído. Nesse primeiro episódio, trazer duas mulheres desse porte. Foi tiro certo, viu? Foi. Um tiro certo essas duas aqui. Escolhi a dele e deu, ó. Deu certíssimo. Eu adorei o papo com vocês. Infelizmente a gente tem um tempo. Assim, para não ficar muito longo, a gente estabelece 1 hora, um pouquinho menos. Tá quanto tempo aí já? 48. Ainda temos uns 2... Engraçado, né? Assim, porque automaticamente já faz muito tempo, mas como tá tão, né? Nós temos... Que é mais um bate-papo, né? Não é aquelas entrevistas, não. Quando chegar eles avisam, né? Lá. Certo. Então,
Nós vamos ainda passar um tempinho, mas assim, quando fechar 1 hora, para não ficar cansativo. Porque eu vejo podcast com 3 horas, eu não tenho um saco eu também não tenho. de assistir. Eu ia falar agora, quem tem tempo, né? Um áudio de 1 minuto já é muito tempo, né? Bom, aí, veja, eu queria só que vocês, a gente vai esperar que vocês se despeçam, falem o que vocês quiserem. Agradecer por terem aceitado, agradecer muito a vocês, duas jovens. É um projeto novo da gente. Inclusive, eu falei com uma pessoa que eu queria muito que viesse e nem resposta ela me deu. Então, que é um projeto novo, a gente está começando do zero, né? Vá anotando aí o que elas falaram. No início é difícil. Por melhor que a gente esteja estruturado, viu? É difícil. Eu lembro de uma fase que a gente sentia muito essa questão na cidade. Onde a gente queria parceria, mas as pessoas não faziam parceria com a gente. Parceria. Né? E assim, eu lembro que teve uma coisa que me doeu muito. Mas assim, a gente tem que aprender a filtrar, né? Como ela falou, né? Tem coisas que lhe dói, mas ali você não pode se abalar. Que foi uma pessoa de alta sociedade que ela queria comprar uma peça lá na loja, como a loja era do Beco, né? Não é uma loja que a pessoa possa entrar, né? Então, a gente colocou na sacolinha aquelas de papel mais arrumadinha e tal, porque é uma divulgação, né? Você sair com a sacola, né? Que a pessoa machucou tudo e botou dentro da bolsa. E parecia que ela estava sendo escondida da loja, né? E eu fiz... Isso dói no coração. É como se fosse assim, eu sou muito importante para comprar na sua loja. Para estar aqui nessa lojinha, né? Então, você tem que saber filtrar. Beleza. Não me acrescenta, não diminui, né? E ser extremamente profissional e se preocupar com o resultado. Isso pode ter sido assim, um estímulo para ela, né? Isso marca. Eu também tenho muitas histórias assim que foram marcantes que me fortaleceram. Isso sempre acontece. Dá um impulso. Pessoal, muito obrigada. Agradeço demais a presença de vocês. Tá? Não, vocês têm que ficar online com a gente pelo seguinte, a gente pode estar, por exemplo, falando de saúde aqui, ou falando de moda, aí eu ligo para vocês e vocês entram aqui online, dá a sugestão de vocês, interagir com a gente, né? A gente está fazendo presencialmente porque a situação permite, mas o projeto inicial era fazer aqui, online. Mas a gente usa os dois, tá certo? Eu me sinto até lisonjeada. Por estar aqui, você uma das primeiras, né? A primeira. Eu digo assim, uma das, eu e ela, eu quis dizer. Mas assim, e eu fico feliz por ver, assim, querer crescimento mais na cidade da gente, assim, ver um podcast. Pelo contrário, eu gosto de incentivar. Eu jamais deixaria de aceitar um convite para só quando eu estivesse no auge. Pelo contrário, eu gosto de incentivar. Por isso, assim, muitas pessoas, assim, manda às vezes, tu cobra quanto pra divulgar isso? Não, pelo contrário, quem tá começando eu gosto de ajudar. Isso. Porque assim, a gente que tá começando, a gente sabe o quanto é difícil. Ter que passar por tudo. Então assim, eu me sinto muito feliz de estar aqui, de estar abrindo. Eu tenho certeza que vai ser sucesso. Se Deus quiser. E que vocês merecem muito, de verdade. Obrigado. Faço as palavras de Laiane. Eu fiquei muito feliz pelo convite de Gabi. Principalmente porque Gabi, minha musa fitness, viu? Quebrou uma barreira, porque ela disse que tem um cara de braba na academia, né? Então ela tinha medo de falar comigo. É só a cara, né? É só a cara. Pelo amor de Deus, gente, quer ver essa imagem minha. Mas enfim, né? Porque eu sou muito focada realmente na academia. Eu acho que eu sou focada em tudo. Então, ali, se é meu ambiente de treino, é 1h30 ali que eu me dedico só ao que eu estou fazendo ali. Então, para não perder o foco, né? Fiquei muito feliz pelo convite, imensamente feliz, até porque, como eu sou mais privada, né? Então, assim, eu fiquei mais feliz ainda por saber que eu passo essa imagem, né? Que ela disse, eu te admiro como empreendedora, como musa fitness, que eu nem sabia, né? Mas, enfim, então eu fiquei realmente muito feliz pelo convite. Agradeço a oportunidade da gente falar aqui um pouquinho. Acho extremamente importante esse novo projeto e até a valorização dos empresários, dos pequenos, dos grandes, independente, a gente sempre abordar diversos assuntos, porque sempre tem a agregar, né? Aqui a gente faz uma troca, né? A gente sempre está agregando. Foi muito bom rever Laiane, principalmente nessa situação, até porque a gente se encontrou lá atrás. E aí saber que agora a gente está aqui e servindo de exemplo para outras pessoas. Verdade. Isso é extremamente gratificante. Então, o sucesso ele não está baseado no dinheiro. Verdade. Ele está baseado nisso aqui. Né? Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Um abraço para todos vocês e até o próximo episódio do podcast. Tchau.